E aí pessoal, tudo jóia? Eu estou aqui para falar para vocês na aula de hoje sobre arquivo fechado. O que é o tal do arquivo fechado? Na aula do Marcelo Sene, de produção gráfica, é bem provável que o Sene falou para vocês sobre arquivo fechado. Que vai ser o quê? A última parte do processo da computação gráfica. Por quê? Porque nós temos todo o processo de projetação, no qual a gente vai desenvolver o arquivo, fazer toda a parte criativa da história toda, desenvolver no Illustrator, ou no InDesign, ou no Photoshop, ou às vezes nos três juntos ao mesmo tempo. Mas o que acontece é que, no final das contas, eu preciso enviar esse arquivo para a gráfica ou publicar ele na internet. Então nós vamos ter dois tipos de arquivo fechado. Eu tenho um arquivo fechado que serve para distribuição do documento e um outro arquivo fechado, que é mais importante, mais complexo de ser feito, que é o arquivo fechado que vai para impressão. Ok, mas como é que faz esse tal desse arquivo fechado? Que arquivo é esse? Todos os softwares gráficos são capazes de gerar um arquivo formato PDF. Na verdade, até o Word, o Excel, o PowerPoint conseguem fazer esse tal desse PDF. Quando eu pego meu arquivo do Illustrator ou meu arquivo do InDesign, ou Word, né, e converto ele em PDF, eu estou fechando o arquivo. Vai ter vários formatos de fechamento de arquivo, entre tantos eles, né? Todos são PDFs, mas eu tenho um muito especial que é o PDF X1A. Quando eu quero imprimir o meu arquivo, eu tenho que gerar o PDF X1A. E hoje eu vou ensinar aqui no computador para vocês como gerar esse PDF X1A. Outra questão importante, por que o PDF X1A é chamado de arquivo fechado? Porque não tem como eu alterar ele mais. Existem formas gambiarrentas, vamos falar assim, de você mudar o arquivo, mas dentro da normalidade não tem como alterar o arquivo fechado. E o que isso traz para nós? Segurança. Quando o meu arquivo foi fechado, foi gerado o PDF de forma correta, é um arquivo seguro. E qual é o fator de segurança? É que ninguém vai conseguir alterar aquilo que foi feito. Então o que sai da agência, o que sai do estúdio, né, é exatamente aquilo que vai chegar na gráfica e a possibilidade de dar problema é bem menor. Lógico, lembrando, o computador é uma ferramenta feita para dar problema. Quando eu gero o arquivo fechado, o que é importante? Eu conferir esse arquivo, não confiar no computador jamais, tá bom? Então, eu gero o arquivo fechado, dentro dele vai uma cópia das fotos que eu utilizei, uma cópia das fontes que eu utilizei, o formato do próprio arquivo, tudo aquilo que eu utilizei para fazer o meu layout está presente lá e não tem como ser alterado. Ou seja, se no computador da gráfica não tem as fontes que você utilizou, não tem problema, porque elas estão embutidas no arquivo fechado. Então, tem uma série de questões que vão ajudar a gente bastante. E gerar um arquivo fechado, hoje, não é mais tão difícil assim. Nós vamos fazer algumas manobras aqui no computador, clicar em alguns botõezinhos e está tudo feito. Ok? Presta atenção agora como que faz esse arquivo fechado. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso arquivo aberto. Esse aqui é o arquivo do Illustrator, ele está já pronto para ser trabalhado. O que é importante entender? Que toda vez que eu tenho um arquivo do Illustrator e eu quero fechar o arquivo, não basta só gerar o PDF, eu preciso pegar esse arquivo e verificar ele. Primeira verificação é ver se ele tem sangria. Se eu não souber olhar aqui, né, aqui o que é? A sangria é a linha preta final da página, linha vermelha final da sangria. E qualquer coisa que encostar na linha preta tem que ir até a linha vermelha. Se você vier aqui no menu File, Document Setup, aqui está o Bleed, que é a sangria, que tem que estar 5 milímetros. Se tiver em centímetros, 0,5. Se eu quiser saber o tamanho da página, vou no Artboards, que vem aqui, ó, janela, Artboards. No Illustrator em português, são as pranchetas. Quando eu clico no cantinho, eu tenho aqui, ó, Artboard Options, opções do Artboard. E eu vejo o tamanho dele. No caso, essa página tem 42 por 28, porque é uma página dupla de revista. São duas páginas de 21. Então eu fiz uma única de 42 por 28. E aí a sangria é externa a essa página, tá bom? Para a gente fazer a verificação do arquivo, nós vamos precisar do Photoshop. Então eu vou abrir o Photoshop aqui, eu vou lá na pasta onde eu tenho essa minha imagem, abro ela e está aqui.
No caso aqui, essa imagem já está em CMYK. Se você olha aqui na abinha dela, está lá, CMYK. Mas o que eu poderia fazer? Se ela estivesse em RGB, eu deveria vir no menu Edit, converter para o perfil, e aqui no converter para o perfil, aqui em cima estaria sRGB, Adobe RGB, alguma coisa assim, no Source Space, na fonte, espaço fonte. No espaço de destino, o que a gente faz? Clica aqui e muda para Coated Fogra 39, que é o que já está, né, porque já foi convertida essa imagem. Uma vez que eu dou OK aqui e converto, não vai acontecer nada com a foto visualmente, mas tecnicamente agora está pronta para impressão. Você salva por cima, fecha e aí volta para o Illustrator. Quando voltar para o Illustrator, o que você tem que fazer? Menu Janela, Links, vai nesses links, escolhe a imagem que você já tinha importado para cá, clica na correntinha e substitui ela pela imagem com o padrão CMYK. Pode acontecer, que é muito comum, aparecer uma exclamação aqui do lado. Você clica então, você não precisa nem relinkar, você só vai clicar aqui para ele atualizar o seu link. Uma vez isso feito, agora nós vamos fechar o arquivo. Já verificamos todas as fontes, está tudo certo, não está muito perto da margem. Se o que encostou na margem foi até a sangria. Por exemplo, esse texto está preto. Preto que jeito? Seleciona o texto, dá um clique duplo aqui e olha se esse preto é preto 100%. 000 100. Essa imagem tem que estar em CMYK, essa imagem tem que estar em CMYK, ou seja, todas as imagens têm que estar em CMYK. Texto, se for preto, tem que estar em preto 100%. E as marcas, por exemplo, ó, eu clico nessa marca, será que ela está em CMYK? Vamos de novo, clique duplo aqui e olha, lá, ela está em CMYK e está configurada certinha. Cancela, está tudo certo. Arquivo, salvar como. E aí eu vou salvar esse anúncio em PDF, muda aqui embaixo. Quando eu mando salvar o PDF, ele abre essa tela aqui e logo na primeira opção, se eu mudar para a opção correta, PDF X1A, praticamente tudo está certo. Então eu marco aqui, ó, todas as opções. Então PDF X1A já mudou tudo aqui em cima e aqui embaixo eu marco todas as opções. Quando vem compressão, já está tudo certo, não precisa preocupar. Marks and Bleeds, que é marcas e sangrias. Clico aqui, ó, em todas as marcas. E aqui nessa parte a gente muda de 0,25 para 0,5, offset 5 milímetros e usar as configurações de sangria. Se eu tiver feito a configuração correta, aqui vai vir correto. Se não, você corrige aqui. Saída, observa que está aqui, ó, Coated Fogra 39, Coated Fogra 39. Avançado, não precisa preocupar. Segurança, não precisa preocupar. E o sumário, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma informação sobre o que eu fiz. Até aqui, eu já fechei o arquivo corretamente. O que é legal fazer? Se você tem um formato de fechamento de arquivo, que é toda vez a mesma coisa, aqui do lado tem essa seta que você pode clicar aqui nela. E o que você está fazendo? Salvando as configurações de fechamento. Porque se você abrir qualquer outro arquivo, essa configuração já está salva. E você não precisa configurar tudo novamente. Basta você pôr o nome aqui. Então, arquivo fechado aula, por exemplo. É o nome que eu dei para esse formato de fechamento. Dou OK. Observa que ele apareceu aqui em cima. Se eu mando salvar o PDF, ele vai gerar o PDF. Ele vai abrir o PDF para eu ver ele, verificar ele, tá vendo? E observa, essas linhas são as marcas de corte. Esses alvos são as marcas de registro, para ver se as cores vão registrar corretamente quando imprime. Essas barras de cores é para ver se a densidade da cor está correta no momento da impressão. Tá vendo? Então, está tudo certo aqui, está tudo feito. Eu fechei este arquivo. Então, eu posso enviar ele para a gráfica e está tudo bem. Se eu fecho ele aqui do Illustrator e abro qualquer outro arquivo, então vamos abrir, por exemplo, vamos procurar aqui, ó, ponto aí, vamos procurar um outro arquivo. Então, vou abrir um arquivo de um outro cliente meu. Então, vou abrir esse arquivinho aqui
E observa que esse arquivo tem 2 páginas agora, ao contrário do outro, e o formato é completamente diferente. Se eu quiser gerar um arquivo fechado desse arquivo aqui, arquivo, primeiro, lógico, faço as conferências, esse arquivo já está pronto, mas eu venho em arquivo, salvar como, e quando eu escolho o local onde eu quero salvar, mudo para PDF, salvar, observa que aqui eu tenho arquivo fechado aula. Se eu marco ele, tudo já está configurado. Mando salvar, ele vai fazer o mesmo procedimento. Ó, marcas de corte, marcas de registro, informações do arquivo, data que o arquivo foi fechado, horário dele, barras de cores e densitometria. Tá vendo? Para as 2 páginas. Então é isso. Fechar o arquivo hoje é um processo extremamente simples e extremamente fácil. O que é importante entender? Que se eu for mandar para a gráfica, preciso mandar o arquivo fechado.